você que está nos acompanhando em casa. Hoje, nosso 18º encontro do Sobral para Enem, é a nossa primeira aula de língua portuguesa. Ok? Gente, antes de começar a aula, eu queria dar uma salva de palmas para a Lohana Silva, que passou em Filosofia, a Joyce Lima, que passou em Ciências Biológicas, a Helena Pontes, que passou em Matemática, a Marina Costa, que passou em Letras, o Alisson Portela passou em Ciências da Computação, a Eveline Mesquita passou em Ciências Direito. Foi? Então, minha salva de palmas aos alunos da Sobral. O projeto nem terminou ainda e a gente já está aprovando bons cearenses, uma ruma de aluno aí nas universidades aqui de Sobral. Ok? Gente, semana retrasada, vocês entregaram a redação para a gente, lá no planetário, e quem ficou corrigindo aquelas redações fui eu. E eu fiquei meio assustado com o nível de algumas redações na competência 1. Certo? Então, eu falei com o Fábio e falei assim, Fábio, a gente tem que fazer uma aula de gramática. Né? Como assim pegar uma aula de gramática? Né? Aí tem muito aluno que fala assim, gramática, né? Tá passando. Oi, estou apanhando. Pronto. Aí o aluno fala, mas nem cai mais gramática no Enem, né? Nem cai mais gramática, meu professor falou que não cai gramática no Enem e tal. Realmente não cai gramática como questão na prova de linguagem de código, tá? Não cai gramática não, questões tradicionais, perguntando classificação, perguntando acentuação, pontuação. Esse tipo de questão não cai, certo? Mas vai cair gramática no Enem de uma maneira indireta. Certo? As questões elas são contextualizadas, elas parecem ser interpretação de texto, mas elas estão pedindo gramática também. E uma outra situação que vai pedir muita gramática para vocês é na competência 1. Aí alguém fala assim, mas eu prefiro quem fala problema do que quem cria. Beleza, eu também prefiro quem fala problema. Mas na redação do Enem, vocês não vão poder utilizar esse tipo de linguagem. Certo? O que a competência 1 do Enem fala para a gente? Na competência 1, você vai ter que demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. FH, o que diabo é essa tal de escrita formal? Entendam. Durante muito tempo, a gente achava que o bom falante e o bom escritor da língua portuguesa era sempre aquela pessoa que falava tudo bonitinho, tudo organizadinho. Hoje em dia, nós não temos mais essa concepção, certo? A concepção que nós temos de língua portuguesa hoje é que o bom falante, o bom escritor da língua portuguesa, é aquela pessoa que é um poliglota dentro da sua própria língua, certo? A gente, quando vem para a escola, a gente já tem um português do nosso dia a dia. E a gente vem para a escola e vai aprender o quê? Essa escrita formal, esse português mais formal. Então, o bom falante do português, o bom escritor do português é aquela pessoa que sabe adequar o seu discurso à situação. É você chegar lá na casa daquela tua tia-avó que mora lá na zona rural e saber se comunicar com ela de uma maneira que ela vai entender. Se você for falar sempre certinho, você não vai ser nem bem visto. Aquele cara que sempre fala certinho, pelo contrário, ele é pedante. Você chega para a sua tia-avó e fala, bom dia, cara tia, por obséquio, conceda-me um copo com água para saciar minha sede. Ela vai olhar para a tia e vai dizer, tia, me dá um copo d'água. Não é assim que vocês falam, não? Mas vocês aprenderam a vida toda na escola que eu não posso começar uma oração comigo. O que é que vocês fizeram aí? Vocês adequaram o discurso de vocês à linguagem daquela pessoa. Da mesma forma, como vocês não podem chegar para o juiz e dizer, e aí, brother, beleza, meu irmão? Pois é, fica aí na parada, ó, e livra aí, chapa, com a cadeira da mão, né? Vossa Meritíssima, Vossa Excelência, né? Você vai falar com ele de uma maneira adequada. Então o Enem vai exigir de vocês uma dessas modalidades, que é a escrita formal. E a escrita formal vai ser o quê? A escrita dos livros, a escrita dos jornais, a escrita da literatura, certo? Então a gente vai falar aqui sobre uma série de coisas que vocês devem evitar nas redações de vocês. A primeira coisa, a ausência de marcas de oralidade e de registro informal. Entendam, a fala é uma coisa, a escrita é outra. É bom estar dando aula hoje que eu estou vendo quem conversa. Vou passar o intervalo perguntando quem está conversando, viu? É você mesmo.
Ok? Olha só, a gente fala muita coisa errada, pessoal, muita coisa fora da linguagem informal. Mas quando a gente vai para a escrita, a gente não pode levar isso para o papel. Por exemplo, a mulher vai comprar focinheira para o cachorrinho dela e o cara fala: focinheira está em falta no mercado. A demanda para atender leitores agressivos foi muito grande. Todo mundo está vendo que essas eleições, todo mundo agora virou, né, o Stallone, o Jack Bauer, né, como é o nome daquele que nunca morre, o Chuck Norris, né, no teclado todo mundo, né, briga, se mata, tá, aquela coisa toda. Mas o que eu tenho de linguagem informal aí? O tá. Eu posso escrever um tá na minha redação? Não. Você vai ter que escrever na linguagem formal. Como é que seria a linguagem formal aí? Está. Certo? Outra coisa que vocês não podem fazer é levar a linguagem da internet para a redação. Eu encontrei muitas redações aqui em que vocês abreviam as coisas. Exemplo: quando você pensa que encontrou alguém especial e de repente vocês param de se falar. Aquele crush que você começa a seguir no Instagram, troca um monte de mensagem: oi, novidade, diante de tecla, faz o quê? Ah, não posso na faculdade, não, também fala contigo. Olha aí, quando? Como é que a pessoa escreveu o quando aí? QNDO. A gente pode fazer isso na redação? Não. Olha só, o tanto de absurdo que tem uma mensagem dessa. A mensagem começa com a letra minúscula, o quando está abreviado, o você está abreviado, o alguém não tem acento, o vocês não tem acento, não tem uma vírgula e não tem um ponto. Mas isso aqui foi tirado de onde, pessoal? Da internet. Mas de qual rede social? Twitter. Twitter, pessoal, é que nem... vou nem dizer o quê? É terra sem lei. Certo? No Twitter ninguém usa acento, ninguém usa concordância, ninguém usa pontuação. Mas por quê? Porque no Twitter eu tenho que passar uma mensagem em 140 caracteres. Então lá não cabe eu ficar colocando acento e pontuação. Porque um ponto conta como caractere. Certo? Então eu não posso colocar isso, mas vocês não podem levar isso para a redação. Eu vi muita gente colocando VC nas redações. PT, ND, VDC, né? SQN, TTD, e quando a pessoa é amiga, né, BFF, né, Best Friend Forever. A amizade eu conheci ontem, mas é BFF, certo? Então, nada de levar essas coisas da oralidade, da internet para a redação de vocês, tá bom? Outra coisa que vocês vão ter que ter na redação de vocês: precisão vocabular. Legal, que diabo é isso? Saibam escolher as palavras. O que alguns de vocês aqui fazem? Vocês vão na internet, pesquisam lá no Google, modelos de redação nota 1000. Aí vocês ficam vendo aquelas redações nota 1000, aprender palavras novas. Aí de repente vocês se deparam com aquela palavra que você nunca viu antes, né? Odiernamente. Eu tenho que colocar odiernamente na minha redação. Eu vou tirar um 1000 se eu colocar odiernamente. A pessoa fica obsessiva, né? Aí a pessoa faz a redação do Enem e coloca lá: porque no Brasil, no século XVII, odiernamente. No Brasil do século XVII, no dia de hoje. Você acabou de cometer um erro de concordância, chapa. Não é só aprender a palavra bonita, você tem que saber também o que ela significa, certo? Não adianta, gente, querer falar bonito, escrever bonito na redação, certo? Menos é mais. Já escutaram isso? Quando você vai pegar sua namorada em casa com uma festa, ela está toda empagaiada. Minha filha, é carnaval não, certo? Então assim, às vezes vocês querem enfeitar demais na redação de vocês. Querem mostrar um nível de linguagem que vocês não possuem. Professor, mas eu não tenho que procurar sempre fazer o melhor? Sim, mas façam aquilo que vocês dominam. O aluno coloca isso na redação, ó. O alarido dos mais jovens findou o arrobo dos convidados. O que é que isso aí quer dizer, gente? O que é alarido? Silêncio sepulcral. Já sei como conseguir silêncio no auditório. Vou dizer para os professores: façam uma pergunta. Não é isso? Alarido é gritaria. Findou. O que é findou? Acabou, terminou. Né? O arrobo. O que é arrobo? Nem lembro. Vamos lá. A algazarra dos mais jovens. Algazarra, gritaria.
pôs fim ou acabou com o entusiasmo dos convidados. Olha a diferença. Uma linguagem extremamente coloquial, uma linguagem do dia a dia. É que nem quando você leva a sua crush ou seu crush para jantar a primeira vez em casa. O que você vai fazer? Aquele jantarzinho especial. Você está acostumado a fazer aquela macarronada com salsicha deliciosa. Não, eu quero fazer caviar. Né? Você nem o que é, vou lá no Lagoa, como caviar, lá no Pinheiro, Pernão Pinheiro, patrocinador do Sobral Neném, tá bom? Agita o vídeo, por favor. Certo? Vou lá no Pinheiro, como caviar. Você não sabe o bom, você não sabe o tempero, você faz uma bagunça, a pessoa fica com enjoo, acaba querendo ir para casa, nem beija você durante aquela noite. O que é melhor? Fazer a macarronada, que você se garante. A pessoa gostou e depois vai ter uma deixa agradável. Certo? Na redação da Enem eu sempre digo a mesma coisa. Façam o que vocês já sabem fazer. Usem a linguagem no dia a dia, não adianta inventar. Certo? Então, a pressão vocabular é você saber escolher as palavras que você domina. Ok? 3 coisas vão ajudar vocês em relação à pressão vocabular. E 3 coisas que devem evitar. Primeiro, falsos sinônimos. Gente, a nossa língua é muito rica, tem muita palavra parecida. Só que às vezes você pensa que é, mas não é. São os falsos sinônimos. Exemplo, onde e aonde. O que eu vejo de gente falando e escrevendo isso aqui errado, não está no gibi. Qual a diferença do onde para o aonde? Onde a pessoa está parada. Aonde dá a ideia de quê? Movimento. Você está se movimentando. Onde expressa a ideia de lugar, de permanência. Onde você estuda? Eu não sei onde você mora. Aonde vai dar a ideia de quê? De lugar para o próximo vai. Né? Aonde você vai com tanta pressa? Eles estão em um lugar aonde não podemos chegar. Certo? Então, onde? Estático. Aonde? Movimento. Veja essa tirinha aí, ó. Sobre o uso dos advérbios onde e aonde são corretas preposições. Onde é que está o onde? Pisei no cocô do cachorro onde limpa os pés. Aí a primeira pergunta aí. O advérbio onde pode ser substituído pelas expressões no qual, na qual, em que, sem prejuízo de sua significação, verdadeiro ou falso? Vamos lá. Pisei no cocô do cachorro onde limpa os pés. Verdadeiro, no qual limpa os pés. Ok? Eu posso substituir o onde, no qual, em que, certo? O advérbio aonde deve ser empregado quando a intenção for transmitir a ideia de lugar para o qual se vai, ou seja, quando escrever a ideia de movimento. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, gente. Respondam. O advérbio onde deve ser empregado quando a intenção for transmitir a ideia de lugar para o qual se vai, ou seja, quando escreve ideia de movimento? Falso. Muito bem. O advérbio aonde normalmente está acompanhado por verbos que indicam movimento, como ir, chegar, retornar, voltar, entre outros. Verdadeiro. E o advérbio onde normalmente está acompanhado por verbos que indicam estado ou permanência. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Fácil, né? Onde? Parado. Aonde? Movimento. Todo e todo o. Qual é a diferença? Todo significa qualquer, cada. Exemplo, todo brasileiro tem direito à educação pública de qualidade. Todo mundo gosta de chocolate. Mas quando vocês colocam todo o na redação, já muda o sentido. O todo o significa o quê? Inteiro. Todo o país ficou comovido com a morte da cantora, ou seja, o país inteiro. Certo? Toda a população mobilizou-se no combate à dengue, ou seja, a população inteira. Então, o muda completamente o sentido de um todo. Certo? Então, só o todo, qualquer, cada, específico. Ok? Todo o inteiro, todo mundo. Conflito e confronto. Quem assiste aquele jornais que passa 6 da tarde, né? Cidade Alerta, Cidade 90, Barra Pesada, Rota 22, Malas e a Lei, ou seja, assim, né? Todo dia eles cometem esse tipo de erro aqui. Conflito e confronto não é a mesma coisa, certo? Não são sinônimos, são falsos sinônimos.
Conflito, pessoal, é confusão, certo? Trata-se de uma divergência de postura, certo? De ideias. Ou seja, o conflito familiar foi resolvido e todos se entenderam. Se você fala o confronto familiar, vai entender que a família estava o quê? Se matando. Né? Professor, mas lá em casa é confronto mesmo, tá? Acontece, né? Pois é, pessoal, lá em casa eu sou 13, a minha mãe é 17, meu pai é 12. Já viu, né? O conflito entre os funcionários gerou mal-estar na empresa. Conflito, ok? Divergência. Agora o confronto, enfrentamento, combate, também pode referir-se à ideia de comparação, acariação. O confronto entre policiais e traficantes deixou várias pessoas feridas. Houve violência, certo? Confrontamos os depoimentos e percebemos várias incoerências. O que é a acariação, pessoal? Quando eu pego duas pessoas e eu vou ver quem está mentindo e quem está falando a verdade, certo? Você escuta uma história, vai perguntar em particular para uma, depois pergunta em particular para outra, e vê quem está mentindo, isso se chama acariação, certo? A princípio e em princípio, o pessoal erra demais na redação. A princípio, no início, antes de mais nada. A princípio, eu quis ser jornalista, mas depois eu optei por estudar história. Todo mundo, pessoal, passa por essa fase. Né? A sociedade exige que vocês, aos 17 anos, escolham o que vocês vão ser pelo resto da vida. Até hoje eu vou fazer 40 e não sei o que eu quero ser pelo resto da vida. Eu gosto do professor, mas às vezes eu pergunto assim: poxa, mas eu queria tanto ser astronauta. Aquelas coisas malucas, né? Porém que não cabe o capacete da. Entendeu? A princípio acreditávamos que seria possível a recuperação do nosso time no campeonato. A princípio da ideia de quê? No início. Agora quando eu falo em princípio, não é que está começando, em princípio vai ser o quê? De modo geral. Quando eu falo em princípio, todos os alunos serão aprovados para o próximo semestre. Okay? Ou seja, eu acredito que todo mundo vai passar, de modo geral. Eles chegaram a Berlim, em princípio, eles chegariam a Berlim, em princípio, no início da noite, ou seja, geralmente no início da noite, ok? Teoricamente, em tese. Então, tome muito cuidado com histórias de princípio que vocês adoram colocar no primeiro argumento, certo? Em princípio, a princípio, muda completamente o sentido, são falsos sinônimos. Esse aqui, então, todo mundo erra. De encontro A ao encontro de. O de encontro A vai dar a ideia de quê? Confrontar, certo? Os parlamentares aprovaram um projeto de lei que vai de encontro aos interesses da população. Reforma trabalhista, né? Querem tirar nosso 13º, ou seja, vai de encontro à vontade da população. Tudo que ele faz vai de encontro aos meus princípios, ou seja, eu não concordo em nada com aquela pessoa, com o que ela diz, certo? Agora, quando eu falo ao encontro de, é a favor e no sentido de alguma coisa ou alguém. As leis vão ao encontro dos interesses dos cidadãos. As crianças foram ao encontro dos pais. Então, quando vocês forem comparar duas ideias numa redação, de encontro, ideias contraditórias. Ao encontro, as duas ideias vão encontrar um ponto em comum, certo? Tome muito cuidado quando forem colocar isso nos textos de vocês. Palavras homônimas. A palavra homo está muito na moda, né? Tem um candidato aí que só se preocupa com isso, né? São debates, essas coisas. Né? A palavra homo significa o que, pessoal? Igual. Então, na palavra homônima, eu vou ter alguma coisa igual. Ou vai ser o som, ou vai ser a escrita. Certo? Como a palavra vai ter o som igual, ou vai ter a escrita parecida, a escrita igual, é natural que aconteça o quê? Eu confundo essas duas palavras. Então, exemplos aí: concerto, censo, assento, cela, cerrar, sessão. Se eu falar essa palavra, você não sabe qual das duas eu estou falando. Concorda? Eu só vou saber qual é a palavra através de quê? Do contexto. Certo? Se eu não contextualizar, se eu não colocar dentro de uma frase, eu não sei que palavras são essas. Ok? Então nós temos aí, ó. Infelizmente não pude ir ao concerto porque perdi meus ingressos. No final das contas, o concerto saiu mais caro do que o computador novo. Vai trocar a tela do celular, só mais barato comprar um celular novo.
Concerto com C é o espetáculo, certo? Concerto com S vem do verbo consertar. Mas, pessoal, as duas falam iguais. Exatamente. Por isso que é um homônimo. Homo, igual. Certo? O que a gente diferencia? O C e o S. Mas se você fizer a descrição fonética, que vocês lembram lá da quinta série, que a gente colocava entre barras, o som é o mesmo. Concerto com C. Certo? Senso e senso. Talvez falte ao advogado um senso de justiça, sentido de justiça, a ideia de justiça. Né? Hoje fiz uma entrevista para o censo do IBGE. O que é o censo do IBGE? Seria a pesquisa, o recenseamento. Certo? Você vai pesquisar quantas pessoas estão vindo para o São Paulo Enem. Eu coloco lá na planilha. Estão vindo 300 jovens todo sábado. Eu estou fazendo um censo. Tá bom? Assento e assento. O carro. Ixi, eu coloquei assento e coloquei o exemplo de outra coisa. Assento com C é o assento ortográfico. E assento com 2 S vai ser o quê? O assento de sentar. Vocês todos agora estão em um assento. Na redação vocês não podem deixar de colocar os assentos com C. Aí eu coloquei o exemplo errado, gente. O carpinteiro vai serrar a madeira para fazer a escrivaninha, né? Serrar de serrote, ok? A direção chamou o funcionário para serrar o contrato de trabalho. Esse serrar com C é o de encerrar, de terminar. Quando vocês são desligados de uma empresa, vocês serram o contrato. Ok? Sessão e sessão. 3 palavras que se falam iguais, se escrevem diferente. Sessão com S cedilha. Sessão com S e 2 S. Sessão com C e 2 S. Você quer ir comigo ao cinema ver o filme da sessão das 10 horas? Sessão aí seria a hora que o filme vai ser transmitido. O espetáculo vai começar, ok? Não sei qual é a minha sessão eleitoral. Sessão com cedilha seria o setor. Qual é a minha sessão? Né? O paciente permitiu a cessão de seus órgãos. Sessão com C é do verbo conceder, certo? Vocês, quando colocam a identidade de vocês, que vocês são doadores de órgão, quando vocês vierem a óbito, se não for por doença, por acidente, alguma coisa, os órgãos de vocês vão ser cedidos para outras pessoas que estão na fila de espera. Ok? Por sinal, pessoal, sejam doadores de órgão, vocês vão levar isso para o túmulo, não vai servir para nada. Né? Nossos olhos, nosso coração, nossos rins podem servir para alguém. Ok? Sejam doadores de órgãos. Ok? Aí vem as palavras parônimas. Já dá isso. Homônima, parônima, o verde do acidente com o vermelho. Né? Que diabo é isso? Se ambos são iguais, as parônimas vão ser o quê? Diferentes. Professor, é diferente, mas a pronúncia é parecida. É por isso que eu erro. É exatamente isso. As parônimas não se falam igual, mas elas soam iguais. Ok? Sobre as palavras parônimas, é correto afirmar 2 ou mais formas distintas na significação e na função, mas com a mesma estrutura fonológica, mesmos fonemas e mesma situação. Exemplos: cozer, espiar, sessão. Acabamos de ver que sessão não é parônimo. Sessão é o quê? Homônima. Professor, o que diabo é cozer? Cozer, pessoal, pode ser do verbo cozinhar e pode ser o que as mães de vocês falam quando vocês rasgam as camisas. Certo? Cozer. Letra B. Fato. Está errado. Fato de haver mais de uma palavra com significação semelhante que pode ser substituída por outra correspondente, ou seja, com a mesma carga semântica. Exemplo: casa, lar, moradia, residência. Casa, lar, moradia, residência é parônimo? Não, isso são o quê? Sinônimos, ok? Errado. Palavras que estabelecem uma oposição contraditória, morte e vida, chegada e partida, são parônimas? O que é isso aí? Antônimas, contrário. Sobrou a última, antônimo não, antônimo. É o fato de haver palavras parecidas, parece, né? Na sua estrutura fonológica, o som é parecido e diferente do significado. Exemplo: descrição, descrição. Iminente, eminente. Ratificar, retificar. Ok? Pode parecer besteira e parece que a gente não erra muito, porque a gente é falante nativo do português.
Mas vocês que estão estudando língua estrangeira para fazer a prova do Enem, devem perceber isso, por exemplo, no inglês. Né? No inglês, além do fonema, né, ser parecido, o inglês, por exemplo, ainda tem uma outra coisa que diferencia uma coisa da outra. É a duração da vogal. Por exemplo, se eu falo shit, você fala shit. Né? Eu tenho duas palavras diferentes. Uma é folha de papel, a outra é aquilo que vocês fazem no número 2. Então, às vezes, a pessoa vai lá e fala sheet of paper, uma merda de papel. Né? A pessoa fala errado porque a pronúncia é diferente. Então, tem língua que, além do fonema, o esticado, né, vai fazer a palavra ser diferente. O francês, por exemplo, a última sílaba sempre é tônica. Germatário Fernando. Se eu não falar o do mais forte, não é francês. Né? Ainda tem um biquinho. Toda palavra no francês tem que ter um biquinho. A gente vai falar de francês, a gente bola de rima. Aí você vê, o ju, né? Tem que fazer o biquinho. Então, cada língua vai ter a sua particularidade. Certo? A nossa são essas. Voltando para cá. Então, exemplos de palavras parônimas. Delatar e dilatar. O que é delatar, pessoal? Está ouvindo tanto delação premiada, né, na imprensa. O que é delatar? É o velho X9, né? Em boscarense é o caboetar. Certo? E o que é dilatar? Crescimento, né? Quando você está apaixonado, seu coração dilata, né? Linguagem metafórica. Não, coração, certo? Porque delatou seus comparsas, o criminoso teve sua pena diminuída, na delação premiada. O uso do colírio dilatou minha pupila e agora enxergo mal. O E e o I, pessoal, são fonemas muito parecidos. Eles têm um ponto de articulação parecido. É tanto que tem gente que sempre fala palavras que têm E com som de I, certo? Então confundem delator e dilatar. Tráfego e tráfico. Qual é a diferença? Tráfego é o que? Movimento, certo? E tráfico é o que? É você contrabandear, né? Você comprar uma coisa de uma maneira ilícita, né? Atrasei-me devido ao tráfego desse horário. Juliana sempre chega porque o tráfego do Instagram vai dar uma 4 da tarde. E ela toda assustada ali. Giovana, Juliana. A polícia prendeu nessa manhã o chefe do tráfico local, ou seja, o cara da boca de fumo, certo? Não vamos falar nomes porque eu quero continuar aqui. Absorver e absolver, né? O que é absorver? Receber, né? E o que é absolver? Perdoar, certo? Então, tentaremos absorver toda esta água com esponjas, né? Após confissão, o padre absolveu todos os fiéis seus pecados. É interessante que o verbo absolver, ele só deve ser empregado por alguém que tem autoridade para absolver a outra. Você fala assim, eu te absolvo, não tem efeito nenhum. Só tem efeito se for para um quadro para o juiz, certo? Para nós, meros mortais, o verbo não é absolver, qual é o verbo? Perdoar. Pessoal, não é a mesma coisa, não é. Você pode perdoar, mas você não pode absolver. Entendeu? Questão de semântica, não é a mesma coisa, são sinônimos, mas o absolver, ele dá uma ideia muito de autoridade que o perdoar não. Perdoar é comum, absolver tem que ter autoridade para cometer. Cavaleiro e cavalheiro, acho que você já não erra mais dessa. Cavaleiros, né? Game of Thrones, ok? Cavaleiros lá que vão lutar pelo rei, né? Todos os cavaleiros que integravam a cavalaria do rei participaram da batalha. E cavaleiro é o quê? Aquilo que está em extinção, né? Homens educados que respeitam as mulheres, né? E os seus semelhantes, né? Meu marido é o verdadeiro cavalheiro, abre sempre as portas para eu passar. Tá? Cumprimento e cumprimento. Esse aqui quase todo mundo aqui erra, gente. É muito fácil errar. Né? O cumprimento, né, seria o quê? Você cumprimentar outra pessoa, você estender a mão e dar um bom dia. Okay? E o comprimento seria o quê? Tamanho, a medida. Obrigado. Então, o comprimento do tecido que eu comprei é de 3,50. 3,50 m.
cumprimentos a seu avô, ok? E por último aí, discriminar e discriminar, certo? Ela se sentiu discriminada por não poder entrar naquele clube. Essa semana uma deputada lá de Fortaleza, ela colocou lá eleita sem o feminismo, né? Uma candidata que, enfim, não vou falar o nome, mas ela colocou uma foto e tinha uma placa atrás, eleita sem o feminismo, ou seja, ela é contra o feminismo. E ela colocou a placa, ou seja, ela não sabe nem que se não fosse o feminismo, ela nem teria direito a se candidatar. Ou seja, feminismo, pessoal, não é o oposto do machismo. Feminismo é a luta por direitos iguais e não luta para ver quem é o maior ou melhor, certo? Então, por favor, mulheres, não sejam machistas, né? No Nordeste, nós temos muitas mulheres machistas, né? Muitos gays homofóbicos, né? Nós temos uma população que está carecendo de leitura, certo? Não é isso. O cavalheirismo é você ser cortês, não você ser submisso, tá? Em muitos países se discute sobre discriminar o uso de algumas drogas. Vocês devem ter visto essa semana que o Canadá aprovou o uso da maconha para atividades recreativas, como eles chamam. E em uma semana acabou o estoque em todas as lojas. O pessoal gosta, viu? Eu não, mas o pessoal gosta. Então assim, discriminar é deixar de ser crime. Discriminar é você tratar mal. Um R e um I faz toda a diferença. Tá bom? Gente, uma coisa que vocês devem evitar também na relação de vocês são conceitos muito gerais. Como assim, FH? Conceitos muito gerais. Olha só esses dois exemplos aqui, ó. Praticar esporte é muito interessante para as crianças. É importante ler todos os dias. Já viram isso em alguma redação? O corretor, gente, quando ele pega uma redação como essa, ele lê o texto de vocês, faz isso. Meu Deus. Mestre do óbvio. Né? Gente, a gente tem que falar as coisas com um pouquinho mais de profundidade. Certo? Falar o óbvio é muito lugar comum. Como é que eu posso reorganizar essa primeira frase aí? Ó? O esporte colabora para o bom desenvolvimento físico, motor e social das crianças. É bem diferente de praticar esporte, é muito interessante. É importante ler todos os dias. A leitura é uma das melhores estratégias para aprimorar a habilidade comunicativa. Perceberam a diferença? Evitem generalizações. Quando vocês escreverem essas frases, evitando a generalização, salva de palmas para vocês. Okay? Então evitem falar o óbvio. É tipo assim, falar a água molhada. Né? O Brasil é o país do futuro. Né? A Constituição é a lei máxima do país. São lugares comuns. Como é que chamam lugares comuns numa redação? Clichê. Certo? Evitem clichês. Certo? Professor, mas o que determina se uma coisa é clichê ou não? Quando ela é muito falada, quando ela é repetida à exaustão. Certo? Então tentem dar conteúdo aos textos de vocês. Ok? Mais alguns exemplos aqui de palavras que vocês erram muito na redação de vocês. Mal com L, mal com U. Mal com L é o contrário de bem. Mal com U é o contrário de bom. Certo? Você está sendo mal. Mal com L ou mal com U? Mal com U. Contrário de bem, bom. Certo? Bom, vai de bem, bom. Contrário de mal, bom. Certo? Estou me sentindo bem. Então, mal com ok? Traz com S e traz com Z. Qual é a diferença? A posição. E traz com Z. É o verbo trazer. Ok? Então, as crianças devem viajar no banco de trás. Com S ou com Z? Com S. Traz essa caixa. Z. Quando ele a chamou, ela olhou para trás com S. Não se preocupe, ele traz com Z. As cartolinas estão guardadas por trás da caixa. Posição atrás. Ok? Ninguém vai mais errar essa, né? Mexer com CH ou mexer com X. Né? Gente, nem existe o mexer com CH. Certo? O mexer sempre vai ser o quê? X.
Com CH, o máximo que vai acontecer é o quê? A mecha do cabelo. Né? A menina pintou a mecha do cabelo. Certo? Aí vai ser com CH. Mas o mexer sempre vai ser com X. Ok? Companhia ou companhia? Companhia. Eu não sei de onde alguns de vocês escrevem companhia com N. Nem existe. Certo? Sempre vai ser com NH. Tá bom? Com certeza, junto ou separado? Separado, pelo amor de Deus. Com certeza é separado. Ok? Afim, junto ou separado? Tem as duas versões. Certo? Mas quando vocês forem mandar uma mensagem no WhatsApp para aquela menina, para aquele menino que vocês estiverem afim, mandem separado. Mulher não gosta de um burro. Certo? Oi, estou afim de ti. Aí, estou afim na gramática. Não, né? Então, afim separado, pessoal, é interesse. Ok? E o afim junto é quando você tem ideias que concordam. A aluna estudou muito a fim de tirar boa nota na prova, com o objetivo de tirar a nota boa na prova. Você está contando essa história a fim de me comover, mas não vai conseguir. Né? A maior coisa que as eleições provaram para a gente foi que as pessoas não acreditam em fatos, elas acreditam no que elas querem. Certo? Então não adianta. Quando você quer comover a pessoa não quer ser comovida, não adianta. Neste momento eu estou a fim de ficar sozinha. Separado. Né? Pedro está a fim de Laura. Né? Está interessado na Laura. Perceberam que depois desse afim separado sempre tem um de. Só não vai acontecer esse de quando o afim vier no final. Ó. Neste momento não estou afim. Né? Aí o objeto, né, o complemento vai estar subentendido. A fim de quê? Você vai responder na ação. Né? Aí junto, o espanhol é uma língua afim com o português. O que significa o português e o espanhol serem línguas afins? Que eles têm afinidades. Todo mundo que fala português acha que sabe falar espanhol. Até entrar no táxi na Argentina e começar a chorar porque fala com o taxista e não sabe onde te leva. Fui eu. É sério, maior mico da minha vida. Cheguei na Argentina achando que estava abafando. O cara não entendia nada do que eu falava. Depois eu descobri que eles entendiam, que eles têm implicância com o brasileiro. É osso, eles querem que você fale espanhol, mesmo eles entendendo português. Ok? Para o meu aniversário eu convidarei parentes e afins. Né? Tipo o pessoal está vendo campanha, né? Natal, vamos reunir os amigos afins, porque a família, todo mundo brigou por causa das eleições. Né? Afins junto. Os afins não estarão presentes na reunião familiar. Então, afins junto, sempre ideia de afinidade. Ok? Enfim ou enfim. O enfim, pessoal, é quando você vai concluir, né? Enfim, ok? Mas enfim, você está dizendo no fim, certo? Ok? Não confundam os dois. Mas alguns aqui, a partir de ou a partir de, junto ou separado? Separado. A partir dos dados, eu chego a uma conclusão, ok? Embaixo ou embaixo? Junto ou separado? Eu estou embaixo deste teto, é junto ou separado? Sério? Vocês estão errando isso? Não, é sério, embaixo, gente, é junto. Ok? Ok? Ansioso, com C ou com S? Pelo amor de Deus, com S. Professor, como é que alguém erra isso na redação? Corrigi duas assim semana passada. Ok? As selfies deixam as pessoas ansiosas com C. Né? Peço ou peço com dois S? Concedi, é o verbo pedir. Dois S não existe. Professor, mas quando for só com S, aí não é peço, é o peso. Ok? Vai ser o peso. Viagem com G ou viagem com J? Com G, a viagem. Certo? Sempre vai ser com G. Só vai existir viagem com J quando for o verbo conjugado. Eu quero que eles viajem semana que vem. Aí vai ser o verbo viajar, com J. Mas quando eu falar a viagem, sempre vai ser com G.
Certo? É só lembrar o nome da novela que todo mundo passa no canal Vivo na Globo. É aquela novela espírita. G com G ou com J? J. Se você falar com G vai ser Geito. Ok? Nada a ver ou nada a ver com H? Nada a ver. Nós não temos nada a ver. Nós não combinamos. Certo? Ok? Incomodar ou incomodar? Eu acho que eu copiei errado. É incomodar ou é incomodar? A gente coloca incomodar, é incomodar. E por último, de mais ou demais? Demais, é junto, certo? Gente, cheguei num ponto que eu também observei muito na redação de vocês semana passada. O que eu mais encontrei na redação de semana passada, que mais me chocou, foi o tal do pelo ou. As pessoas colocavam na redação pelo ou pelo A. O Brasil está passando pela A crise, mas pela A. O pelo A não existe, nem o pelo ou não existe, certo? O que nós temos na língua são algumas contrações. O que são as contrações? Quando eu junto uma preposição com um artigo e eu vou ter uma contração. Então o de mais o ó vai estar o do. E as suas variações. Do, da, dos, das. O em mais o o vai dar o quê? No. E as variações. No, na, dos e nas. O para mais o o, pro. E as variações. Pro, pra, pros e pras. Lembrando que esse pro aqui é linguagem informal. Na redação eu evito. Certo? E o P mais o O, ou por mais o O vai dar o quê? O pelo. Então quando você fala, eu vou pelo caminho, você está falando O duas vezes. Então não coloque esse O depois do pelo, nem nas variações. Pelo, pela, pelos e pelas. Aí vem a contração que mais dá dor de cabeça na vida da gente. É quando eu preciso juntar um A que é a preposição, mais um A que é artigo, que recebe um nomezinho especial. Que nome é esse? A crase. A crase, pessoal, parece aquela coisa que ninguém aprende. Né? Vamos lá. Resumindo as regras de crase. Eu vou ter crase onde? Antes de palavras femininas. Ou seja, eu nunca vou ter crase na frente de palavras masculinas. Se a crase é a junção da preposição mais um artigo, e o artigo A sempre está na frente de uma palavra feminina, eu não vou ter a crase na frente do masculino. Antes de pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, certo? Eu junto A com aquele, aí vem aquele craseado. Em expressões que indiquem horas especificadas, nossa aula começa às 7h45. Esse A é craseado, ok? Antes de expressões adverbiais, nas locuções prepositivas e conjuntivas de que participam palavras femininas, ok? Eu não vou ter crase na frente de palavras repetidas. A gente coloca, vou para aquele evento passo a passo. Aí coloca uma crase na frente. Está errado duas vezes. Primeiro que passa masculino. Não se coloca a crase em palavra repetida. Ok? Em palavras femininas no plural são precedidas de um A. Certo? E antes da maioria dos pronomes, exceto os possessivos femininos, em que o emprego pode ser facultativo. Na dúvida, se vocês estiverem na dúvida se tem ou não a crase, troquem a palavra feminina por uma palavra masculina. Se na hora que vocês trocarem a palavra feminina por uma masculina, aquele A virar ao, você vai ter uma crase. Vou à feira, tem crase ou não tem crase? Troca feira feminino do mercado. Eu vou a mercado, eu vou ao mercado. Aquele A não virou ao, significa que naquele ao tem dois As. Então coloca a crase. Sempre usem essa dica. Se você estiver na dúvida se vai ter ou não a crase na frente da palavra feminina, troca a palavra feminina para uma masculina. Se aparecer a crase, você coloca. Se aparecer o O, coloca a crase. Uma coisa que sempre cai em vestibular, que é pegadinha. O nome do fenômeno é crase, mas o nome do acento não é crase. Qual é o nome do acento? O nome do acento é acento grave. Crase é o fenômeno de juntar os dois As e virar um só. Mas o nome do acento é acento grave. Ok? Então, se cair alguma questão de lá, o acento crase,
aquela questão está errada. Crase não é um acento. O acento é o grave, tá bom? Gente, voltando a falar um pouquinho aqui da competência 1. Outra coisa que a gente observou muito na redação de vocês. Translineação. O pessoal está perdendo ponto por translineação. O que é isso? Separação silábica. O que é que você faz quando acaba a linha da redação? Separa e vai para outra linha. Só que tem gente que acha que pode colocar só uma sílabazinha depois da linha. Não pode. Todos vocês sabem que a redação de vocês é escaneada e é corrigida na tela do computador. O que vocês colocarem a mais da linha não vai ser corrigido, vai ser considerado erro. Então, tem umas meninas, mulheres adoram fazer isso. Quando estão escrevendo na redação e a linha está acabando, o que é que elas fazem? Elas começam a diminuir a letra para caber e não precisar separar a palavra. Não façam isso, mantenham a letra do mesmo tamanho. Então façam isso aqui, ó. A frequência com que ocorrem acidentes no trânsito, o que aquela aluna aqui fez? Ela separou. Tracinho, citou. Tem gente que gosta de colocar o tracinho aqui também, ó. Não existe dois hífens numa palavra, ok? Não existe isso. O alto índice de mortes causadas pela bebida. Bebida, separação silábica. E lá no final, para o governo. Então, translineação é você respeitar o quê? As margens. Aí tem aluno que faz isso, ó. Tá vendo esse espação aqui? Também não deixem isso na redação de vocês. Escrevam até o final. Nem passar da linha, nem deixar muito espaço depois da linha. E ainda tem gente que comete esse erro aqui, ó. Mas no momento, a pessoa colocou um N e do outro lado colocou homem. Existe essa separação silábica na língua portuguesa? Não. Respeitem a separação silábica. Então, não percam ponto de translineação. Respeitem as margens. Ok? Questãozinha aí rapidinho. Marca a alternativa que apresenta a sequência correta de divisão silábica. Dê uma letra aí. Qual seria a correta? A, B, C, D, E. Qual a resposta? Calma. Qual? Cadê? Epilético. Ressentimento. SS, diga por separado. Esmiuçar. Isso é um hiato. O está sozinho na sílaba. Chão é um monossílabo, não se separa. Biógrafos. Tem um acento, o O forma uma sílaba. Ok? Exaustão. Ok? Resposta letra D. Baixe esse slide quando você chegar em casa. Tem muitos exercícios dele, eu não vou conseguir ver todos não. Tá bom? Tem muita coisa aqui nesse slide. Pontuação. Gente, parece besteira, mas tem gente. Já viu aquela história de que o aluno deixou de entrar em medicina carro uma vírgula? Verdade ou mentira? Verdade. É um curso tão concorrido, cara, que uma vírgula faz a pessoa perder os 40 pontos dela e ela não entra na faculdade. Então, não percam 40 pontos na redação por conta da pontuação. Ah, professor, mas já escutei que eu posso cometer até 2 erros. Você pode cometer até 2 erros se forem erros diferentes. Um erro de escrito, um erro de gramática. Mas se você cometer um erro de escrito, esqueceu um ponto, e na outra linha esqueceu outro ponto, já configura 2 erros e perdeu 40 pontos. Isso conta muito na redação. A questão, pessoal, é que também muitos de nós aqui fomos ensinados da maneira errada, né? Por exemplo, eu lembro que a minha tia, eu sou velho, né? Eu sou o tempo da tia, que era professora não. A tia falava assim: meu filho, a vírgula é uma pausa breve. O ponto é uma pausa longa. Tia, entendi não. Meu filho, quando você precisar respirar, coloca a vírgula. FHzinho tinha asma. FHzinho colocava vírgula em tudo. Então assim, não é só aprender que é a respiração, entendeu? Porque não funciona. Se o cara segurar a respiração, não vai colocar vírgula nenhuma. A gente consegue. Então, a vírgula, ela serve para separar elementos dentro de uma mesma frase. Ok?
ok? É uma pausa breve para separar elementos dentro da mesma frase. O ponto serve para separar o quê? Ideias. Se separa orações, se separa períodos, ok? E ainda tem outras questões aí. Tem um ponto e vírgula que serve para enumerar, né? E tem dois pontos que servem para introduzir aposto. Olha aí o Twitter de novo. Vocês, professores, que acham que os trabalhos em grupos que vocês passam vão, de certa forma, unir os alunos, vocês não fazem a mínima ideia do que um trabalho em grupo pode contribuir para a destruição das amizades. Tem alguma vírgula aí? Novamente o Twitter. Terra sem lei. Não tem vírgula para nada. Ok? Procurando as palavras encontra-se os pensamentos. Tem alguma vírgula aí nessa frase? Onde? Entre palavras e encontros. Certo? Procurando as palavras, vírgula, encontram-se os pensamentos. Eu separei duas ideias. Ok? No final, eu posso esquecer o quê? O ponto. Gente, eu vou falar uma besteira agora, mas tem gente que vai colocar o ponto da frase e colocar a bola de futebol. Vai colocar o pingo do i e colocar a bola de basquete. E as apaixonadas vai colocar o pingo do i e coloca o coração. Não, é pingo. Certo? A palavra pingo significa que você pingo. Certo? É isso. Como já em várias. Né? Por amor de Deus, tem gente que coloca uma bola, parece que desenha assim. Não, é só um ponto, tá bom? Não exagere. Cavalo sertanejo é esguio, sóbrio, pequeno, rabo compridíssimo, crinas grandes, capaz de resistir a todas as privações, a todos os serviços e a todos os esforços. A vírgula aqui foi para a respiração? Não, foi para separar os elementos. Os meus elementos estão fazendo o quê? Estão classificando o cavalo. Esguio, sóbrio, pequeno, alto compridíssimo, crinas grandes. Aí a outra vírgula vai separar o quê? Orações. Né? Capaz de resistir a todas as privações, a todos os serviços e a todos os esforços. Por que não tem vírgula aqui nesse último? Porque eu tenho a conjunção e. E o e já dá o quê? Uma pausa. Ok? Podia ter vírgula aí, pessoal. Depois do penso, muito bem. Depois do vivo. Depois do sim. Nem sei como penso, nem como vivo, nem como sim. Nem como existo. Concluir a ideia vai ter o quê? Bom. Ok? Só conheço um homem realmente admirável, César. Onde é que eu tenho um vírgula aí? Não tem vírgula. O que é que eu vou ter? 2 pontos. Esses 2 pontos vão me dizer o quê? Eu vou introduzir um aposto. O que é um aposto? Um aposto, pessoal, é uma especificação. Certo? Eu vou especificar um elemento da frase. Eu só conheço um homem realmente admirável. Que homem é esse? César. César é um aposto. Termina a frase com o ponto. Ok? Então, pessoal, nada de perder ponto na redação por não colocar pontos e vírgulas. Tá bom? Flexão de nomes e verbos. Aí é pagar, não sei o que é isso não, porque é flexão. Vai ficar mexicano, né? Não. Vamos lá. Eu vou ter 2 tipos de flexão, tá bom? Eu vou ter a flexão nominal e a flexão de verbos. Muita gente fala assim, mas também, né, o português é uma língua muito difícil. Sempre que algum aluno vem com essa história de que o português é uma língua difícil, eu falo, o português não é uma língua difícil. O português é uma língua rica. Você tem a possibilidade de falar a mesma coisa de várias maneiras diferentes. Você tem um leque de possibilidades. A nossa língua é muito poética, eu posso dizer a mesma coisa de maneiras diferentes. Aí as pessoas no estudo querem explicar a sua preguiça com esse argumento de que a língua portuguesa é difícil. Difícil é russo, pessoal. Lembra da Copa do Mundo? Tivemos aquelas reportagens, você não entendia nada. A coitada lá da mulher pulando lá com os caras, achando que estava sendo elogiado, os caras mandando ela tomar naquele lugar. Né? Isso é difícil, né? A falta de comunicação. Flexão de nome, ok? A flexão de nomes pode ser de 2 tipos, de gênero e número. Na língua portuguesa, quantas flexões de gênero eu tenho? 2, masculino e
feminino. Às vezes é meio óbvio, não. No inglês eu tenho 3. No inglês eu tenho um gênero para coisas neutras. Né? O ele para homem, né? O he, do He-Man. O she para a mulher, a She-Ra. E o tio it, lá da família Adams. O it é para quê? Para coisas. Certo? Então, quando eu não sei o sexo do animal, é o it. Ok? Então, o gênero varia de acordo com a língua. Tá bom? E número vai ser o quê, pessoal? Silêncio, certo? Fala no auditório. Número vai ser singular e plural. Ok? Eu tenho um menino, eu tenho os meninos. Eu tenho um menino, eu tenho uma menina. Então os nomes vão variar no sexo, que é o gênero, e no número. Ok? Mas o verbo vai ser um pouquinho maior. O verbo vai variar em pessoa. Quantas pessoas no discurso eu tenho? 3. A pessoa que está falando, quem está falando sou eu. Se estiver falando mais de uma pessoa, somos nós. A pessoa com quem eu estou falando, se eu estiver falando só com ela, vai ser quem? Tu. Mas se eu estiver falando com elas, vai ser quem? Vós. Professor, mas ninguém mais usa o vós, né? Não, ninguém mais usa, mas ainda existe. Na linguagem informal, o tu e o vós viram o quê? Você e vocês. E a terceira pessoa do discurso é a pessoa da fofoca. É a pessoa de quem eu estou falando. Estou falando de quem? Ele, no plural, eles. A pessoa da fofoca é tão forte, pessoal, que eu tenho um sujeito só para fofocar no português, que é o sujeito determinado. Ah, fulaninha, falaram de tirar na hora do intervalo. Quem falou? Não sei, falaram. Eles falaram. Às vezes, pessoal, quem falou foi a própria pessoa. Mas ela não quer dizer que ela falou. Então, sempre que você quer dizer alguma coisa para alguém, e você não tem a coragem de assumir a fala, você coloca o quê? Um sujeito indeterminado. Falaram, disseram, contaram. Quando você não quer acusar alguém, é pegar, roubaram meu capacete no auditório. Por que você falou roubaram? Porque você não soube quem roubou. Certo? Sujeito determinado. Tempo. O tempo, pessoal, vão ser 3. Momento agora. Qual é o tempo? Presente. Momento que passou. Passado, pretérito. E o momento que ainda vai acontecer? Futuro. Só que não é só esses 3, né? Na língua portuguesa, eu tenho o passado que já foi concluído, que é o pretérito perfeito. Eu tenho o passado que não foi concluído, é o pretérito imperfeito. E eu tenho o passado do passado, mais que perfeito. Professor, eu nunca tinha visto que era assim, ó. Mais fácil pensar dessa maneira, né? Pretérito mais que perfeito, está contando uma coisa no passado e outra coisa que já aconteceu. E o futuro? Eu vou ter o futuro do presente, aquele futuro que vocês sabem que vai acontecer, e aquele futuro que pode ser uma possibilidade. Certo? Então, esses são os tempos verbais. Só que não termina aí. Além dos tempos, eu vou ter o quê? Os modos. Quando eu tenho certeza do que eu estou falando, o modo vai ser o quê? Indicativo. Quando é uma possibilidade, quando pode acontecer ou não, vai ser o modo subjuntivo. E quando eu estou dando uma ordem, vai ser o quê? Imperativo. Agora, toma cuidado. O imperativo nem só é ordem, viu? Às vezes o imperativo pode ser um conselho, pode ser um alerta. Se chegar a palavra detalhe e falar assim, menina, te ajeita. Uma ordem. Menina, te ajeita. Um conselho. Professor, mas na escrita eu não vou diferenciar. Não, mas na fala se diferencia bem, né? Ela se ajeitou mesmo, pode te ajeitar, não. Certo? Ok? Então o imperativo não é só a ordem, não, viu? Tem que que essa ordem pode ser um pedido, tipo, fulano, abre a porta. Ou fulano, abre a porta. Entendeu? A entonação. Além disso, tem uma outra coisa dos verbos que é interessante a gente falar, que é a voz. Né? O verbo vai ter 3 vozes. O verbo vai ter uma voz ativa, uma voz passiva e uma voz reflexiva. Ok? João quebrou o vaso. Quem quebrou o vaso? João. João praticou a ação. A voz é ativa. O vaso foi quebrado pelo João. Quem quebrou o vaso?
João. O vaso sofreu ação. A voz é o quê? Passiva. João olhou-se no espelho. João está olhando para o espelho, ao mesmo tempo ele está sendo visto. Ele está vendo o quê? O reflexo. A voz é o quê? Reflexiva. Professor, onde a gente usa isso? John usa isso demais. Certo? Voz passiva, por exemplo, quando era Dilma recebeu propina, não sei de onde. Mas quando era alguém do PSDB, né? Propinas foram recebidas por deputados. Entendeu? Questão do discurso. Ok? A voz passiva também é utilizada nos anúncios, né? Vende-se casas, precisa de empregados. Ok? Gente, concordância, rapidinho. Concordância verbal, concordância de sujeito e verbos. Concordância nominal, classe de palavras. Nós estudaremos regras e exemplos complicados juntos. Quem vai estudar? Nós vai ser o quê? Sujeito. O sujeito tem que concordar com o quê? Com o verbo. Então, nós estudaremos. Aqui no Ceará, a gente confunde muito o nós e o agente. A gente vamos. Nós vai. Já viram alguém falando assim? Não leve isso para a redação, pelo amor de Deus. Em relação aos nomes, nós vamos estudar o quê? Regras e exemplos. Isso aqui é o objeto direto. O que vai concordar com os nomes? O adjetivo. As regras e os exemplos são o quê? Complicados. Agora, olha essa redação aqui. No meio do cidadão existem os vândalos. A pessoa colocou, existem os vândalos. Quem é que existe? Os vândalos. Os vândalos estão no plural, então existe vai virar o quê? Existem. Que se aproveita. Quem se aproveita? Os vândalos. Também está errado. Concordância. Dos manifestos para destruir. Quem vai destruir? Os vândalos. Também esqueceu o plural. O patrimônio público. E com essa ação acaba gerando violência. Quem acaba gerando violência? Os vândalos. Também vai no plural. Chamando a atenção dos policiais. Que entra. Quem é que entra? Os policiais. Faltou a concordância. De uma maneira assustadora, fazendo que cada manifestante fiquem. Quem que fica? Cada manifestante, não é para singular. O que a pessoa fez? Quando era plural, ela colocou tudo no singular. Quando era singular, ela colocou no plural. Ela levou todas as concordâncias na redação dela. Okay? Então a regra é essa: singular, singular, plural, plural. Tá bom? Há uma concordância inaceitável de acordo com a gramática. Qual a concordância inaceitável aí? Rapidinho. Senhor deputado, Vossa Excelência está enganado. Ok? Os brasileiros somos todos. Ok? Nós, dependendo dos brasileiros, nós somos. Muito obrigadas. Professor, ninguém fala isso. Se é um plural, sim. O homem fala obrigado, a mulher fala obrigada. Se forem mais de uma mulher, muito obrigadas. É estranho, mas está correto. A pobre senhora ficou meio confusa. Muita gente aqui coloca: a mulher está confusa, então ela está meio confusa. Não, meio advérbio, não vai para o feminino. Ok? E são muitos estudiosos, os alunos e as alunas deste curso. Ok? Os alunos e as alunas são estudiosos. Eu vou pular aqui um pouquinho só para a gente concluir. A questão da regência. Gente, regência vem de rei. Né? O rei impera, o rei manda. Algumas palavras da língua portuguesa, todas as línguas na verdade, elas automaticamente perdem um termo que é regido por eles. Okay? Geralmente vai ser uma palavra acompanhada de preposição. Então nós temos aqui, esse código vocês baixaram, tá? Quem tem admiração tem admiração por alguém. Quem tem aversão a alguma coisa. Né? Quem faz um atentado contra alguém. Então são palavras que automaticamente perdem a preposição, certo? Quando vocês vão apresentar o namorado de vocês para a família, vocês falam: estou namorando fulano ou estou namorando com fulano? Com fulano, perdeu 40 pontos na redação. Ninguém namora com alguém, você namora alguém. Quando você fala: eu namoro com fulano, você está pegando na mão do fulano, está indo namorar uma terceira pessoa. Aí já é outra coisa que eu não posso dizer aqui, né? Okay? Então, o verbo namorar não perde preposição. Então, a regência não é só o estudo dos
verbos e nomes que pedem preposição. Tem verbo que não aceita a preposição. Quando vocês vão ao cinema, vocês vão assistir o filme ou vão assistir ao filme? Mas vocês falam, eu fui assistir ao filme, eu não falo não. Olha a questão que eu falei no começo da adequação. Eu falo assistir o filme, mas eu escrevo assistir ao filme. Lembra da história lá do começo, ser poliglota na própria língua? Então, eu sei que na escrita tem que colocar a preposição. A fala é permitida eu falar sem a preposição, ok? Então, tem vários quadros aqui, tá bom, pessoal? Vocês podem baixar o slide em casa. Quem está longe, advérbio, ó, quem está longe, sempre quem está longe de alguém. Mesma coisa para o perto. Você nunca está, eu estou longe, João. Não, estou longe do João. Automaticamente perde uma preposição, ok? Para terminar, a questão dos verbos. Nós temos 3 tipos de verbo. Verbo de ligação, ser, estar, aparecer, continuar. Vai sempre ligar um sujeito a uma característica desse sujeito, a um predicativo, a um adjetivo. Os verbos de ação, alguém está praticando alguma coisa. E os fenômenos da natureza, que são fenômenos que não são atribuídos a um ser humano. Ok? Nos verbos de ação, pessoal, eu vou ter 3 tipos. Eu vou ter os verbos, vou ter 2 tipos. Eu vou ter os verbos intransitivos e vou ter os verbos transitivos. O professor nunca aprende isso. Vamos ver se a gente consegue rapidinho aqui explicar. A palavra transitivo vem de qual palavra? Trânsito, concorda? O que é trânsito, pessoal? Movimento. Então, quando eu digo que o verbo é transitivo, eu estou dizendo o quê? Que o verbo está em trânsito. Quando eu digo que o verbo é intransitivo, o verbo não está em trânsito. Se eu disser assim, pessoal, o professor Cantão chegou. Essa frase está concluída. O professor Cantão chegou. Está ali. É suficiente para vocês essa frase? Ou seja, o verbo não está mais em trânsito. Quem chega, chega. Agora eu vou falar, pessoal, o professor Cantão precisa. Quem precisa, precisa de algo, de alguém ou de alguma coisa. Entendam, se eu falar a frase só até o verbo precisa, vocês automaticamente vão sentir que está faltando alguma coisa. Ou seja, o verbo precisar, ele está em trânsito. Entenderam a diferença? Então a diferença é essa. O verbo intransitivo, eu leio a frase até o verbo, eu não preciso de nada depois do verbo. O verbo transitivo, eu leio a frase até o verbo e eu preciso de um complemento. O professor Cantão precisa de alguma coisa. De quê? De que vocês não conversem na aula dele hoje. Certo? Ok? De dinheiro, ó. Então, só que os verbos transitivos vão ser de 2 tipos. Direto ou indireto. Olha só. Verbo transitivo direto. Quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Jogo das 7 palavras. Quem ama, ama alguém ou alguma coisa. É só gravar essa frase. Substitui. Quem lava, lava alguém ou alguma coisa. Quem compra, compra alguém ou alguma coisa. Se o verbo encaixar nessa frase, ele comprar alguma coisa, né, pessoal? Assistindo esse carro aqui na casa. Se encaixar nessa frase, automaticamente o verbo é o quê? Transitivo direto. O verbo transitivo direto sempre faz essa pergunta, ó. Ama quem? Ou ama o quê? Certo? Mas, professor, essa pergunta também é utilizada para achar o sujeito, não é? Só se você fizer a pergunta antes, você acha o sujeito. Quem ama? João ama, é o sujeito. Ama quem? A Maria, é o objeto. Entendeu? Então, só toma cuidado com isso. Se você faz a pergunta antes do verbo, você acha o sujeito. Se você faz a pergunta depois, você acha o objeto. Ok? Agora, se eu for trocar o verbo amar pelo verbo necessitar, quem necessita, necessita alguém ou alguma coisa? Sou estranho por ouvido da gente, né? Quem necessita, necessita de alguém ou de alguma coisa. Aí vai ser transitivo indireto. Quem precisa, precisa de alguém ou de alguma coisa. Jogo das 9 palavras.
automaticamente você sente a necessidade da preposição. Quem encontra alguém ou alguma coisa. Alguém ou alguma coisa, beleza. Mas quem procura alguém ou alguma coisa, beleza. Mas quem vai entregar alguma coisa a alguém. Se o verbo tiver os dois complementos, aí ele vai ser verbo transitivo direto e indireto. Ok? FH entregou a medalha aos alunos. Entregou o quê? A medalha. A quem? Aos alunos. Então, gravem isso para não errar na redação. Gente, é impossível eu fazer uma revisão gramatical de 1h15. Eu peguei assim, os assuntos que mais caem na prova, que eu vi que vocês tinham mais dificuldade nas redações de vocês. Muita coisa deficitária, porque a gente sabe que a educação brasileira tem suas falhas. Muita coisa que vocês viram lá na primeira, segunda, terceira série, que vocês não lembram mais. A obrigação de vocês agora, na altura desse campeonato, é pegar uma boa gramática e revisar esses conteúdos. Eu acho que deu para ajudar, deu para esclarecer algumas coisas, certo? Eu espero agora que vocês se garantam na prova do dia 5, ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.